Muito bem. Olá, boa noite, comunidade, boa noite, plataforma TDB e curso Workflow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de estudos TDB. Dando sequência a uma série de temas da traumatologia dentária e áreas afins que têm como objetivo conscientizar, educar e preparar profissionais para o atendimento dos traumas dentais que muitas vezes podem ser desafiadores. Lembramos que esse projeto começou em 2011 com reuniões presenciais na BO de Brasília, com pequenos grupos de colegas, amigos dentistas interessados no tema. Mas agora estamos alcançando o mundo inteiro, com nossos conteúdos chegando aos Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Equador, Chile, Portugal e muitos outros países. Lembrando que a nossa última reunião do grupo de estudos foi no ano passado, onde abordamos o tema consequências pulpares e periapicais pós-traumatismos, o que há de novo, né, considerando o fluxo digital, apresentado pelo professor Márcio Alex. Hoje abordaremos um outro tema muitíssimo importante, né? Quais medicamentos utilizar nos casos de traumatismos dentários. Bem, mas não podemos esquecer o patrocinador do grupo de estudos e os casos clínicos também gratuitos, que é a empresa Trauma Dental Brasil, que foi criada em 2020 com o objetivo de produzir conhecimento e conteúdo de qualidade sobre a traumatologia dentária, sempre baseada nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje, o Trauma Dental Brasil também oferece cursos online, presenciais e plataforma por assinatura. Para saber mais sobre esses produtos e serviços, veja na bio do nosso Instagram. Mas vamos lá então, vamos começar o nosso grupo de estudos de hoje. Vale ressaltar que a palestrante de hoje é uma amiga muito querida e foi minha professora na especialização em odontopediatria, isso há algum tempo atrás. A professora Érica Negrini Lia é atualmente professora associada do Departamento de Odontologia da UNB, orientadora do programa de pós-graduação, pós-doutora pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, coautora do capítulo, né, Urgências em Odontopediatria, do livro Urgências Odontológicas, lançada recentemente agora no 41º CIOSP, onde nós tivemos o prazer, né, de colaborarmos juntos nesse capítulo. Então, um currículo extenso, que nós não vamos conseguir, né, contemplar todo ele aqui. Mas, de antemão, agradecemos muito a participação e ter essa pessoa tão querida e tão competente aqui conosco no nosso grupo de estudos. Então, convido aí a professora Érica Negrini e passo aqui as palavras a ela. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rogério. Muito obrigada pelas suas gentis palavras, né? Eu fico muito feliz em ouvi-las, fico muito feliz pelo convite, né? Espero que eu consiga atendê-lo à altura, né? E eu também quero dizer que eu também tenho muita admiração pela sua pessoa, pelo profissional que você é, né, Rogério, por esse amor que você tem pela odontopediatria, por, né, estar sempre procurando estudar e levando também o conhecimento para os clínicos, né, fazendo esse link entre a academia, né, e quem está lá na ponta na clínica. Então, quero agradecer muito, né, o convite e essa noite tão especial, né, está sendo muito especial para a gente, para mim também. Obrigada. Só gratidão, Érica. Pois bem, podemos estar contigo. Vamos dar início? Ok, muito bem. Considerando então, Érica, vamos, Uhum. as pessoas que quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, coloca no chat para gente. Nós vamos abrir ao final para as perguntas, então todo mundo pode se expressar, né, ligar a sua câmera, enfim. Mas aí durante a apresentação, aí a gente pede para colocar no chat, que aí você pode responder, fazer uma interação, né, mais imediata e ao final a gente abre as telas para podermos interagir com mais proximidade. Pode ser? Isso, Maravilha. perfeito, perfeito. Tá ótimo. Ah, muito obrigada. E aí, a hora, Rogério, que você também quiser me interromper, porque eu vou estar projetando, né? Claro. Então, eu vou estar sem acesso ao chat aqui. Então, Tá. você pode usar o microfone e falar, olha, porque às vezes, né, durante o momento que a gente está explicando, surge uma dúvida. E é Perfeito. aquele momento, né, que a pessoa, que a gente está assim, né, com aquele raciocínio ali, bem aí na ponta da língua para a gente responder. Tá bom? Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Tá? Conseguem ver? Está compartilhando? Compartilhando?
Perfeito, Érica. Sim. Ok, muito bem. Então tá. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco aqui, sabe, como usar medicamentos em casos de traumatismos dentários, né? Então, isso significa que a gente vai falar um pouquinho da indicação, né? Quando utilizar e, em si, decidindo pela utilização desses medicamentos, como que eles são prescritos, porque eu acredito que é uma dificuldade, né, que a gente vê para assim, para grande parte, né, dos clínicos, até porque a maior parte desses pacientes são crianças, né? A maior parte. Não que isso também não possa acontecer com adultos, né? Com Pode certeza. acontecer. O trauma dental, ele não escolhe idade, né? Mas faz parte, né, da rotina da odontopediatria atender crianças, e aí quando entra a questão, né, de fazer cálculo de medicação para criança, né, a gente não está tão habituado. Então, eu vou também abordar essa questão aqui. Perfeito. Bom, então, assim, considerando, né, o traumatismo dental, que tipo de situação que requer a utilização de medicação? Sem dúvida alguma, né, a dor. Muitas vezes o paciente nos procura com uma dor, né, já espontânea, quando ele sofreu traumatismo alguns, assim, anteriormente, né, porque você pode ser procurado por um paciente que acabou de sofrer um trauma, né? Ou um paciente que sofreu um trauma, achou que estava tudo bem, deixou passar um tempo, e aí, de repente ele começou a sentir dor, ele teve uma pulpite, e aí a coisa vai progredindo e ele vai te procurar numa outra situação, né? Com uma dor mais intensa. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? E, além disso, nós temos que avaliar se há um real risco de infecção. Aí eu digo assim, infecção no local, né, que sofreu o traumatismo. E aí essa infecção, ela está bastante relacionada à laceração de tecido mole, porque em relação à questão dos traumatismos em tecidos duros, né, as próprias diretrizes da IADT afirmam que não há mudança significativa de desfecho quando da utilização de antibióticos, né? Mas também podemos receber pacientes que sofreram trauma em tempo passado e que acabaram desenvolvendo um processo infeccioso, e aí você vai se deparar com uma infecção já instalada, né? Além disso, existem também pacientes que têm condições sistêmicas que vão exigir a utilização de antibiótico, embora hoje, né, atualmente, em especial as diretrizes médicas, né, porque a gente não tem tanta diretriz na odontologia para essa questão, elas têm desincentivado a utilização de antibióticos, de forma profilática, tá? Muito porque não, como eu falei para vocês anteriormente, né, não há uma mudança do desfecho, não há mudança do prognóstico, e nós também acabamos expondo o paciente a riscos e custos desnecessários, né? Então, o que a gente vê aqui no Brasil, lamentavelmente, é um excesso de prescrição de antibióticos, né? E há outras medidas locais que nós podemos lançar mão para minimizar a questão, né, do risco infeccioso. Bom, então aqui eu fiz um recorte aqui de dois casos, inclusive, que estão presentes, né, no capítulo que nós escrevemos, né, junto com o Dr. Rogério, e que mostra, assim, um caso, né, da esquerda, um caso de subluxação, e o caso da direita, um caso de luxação extrusiva. Observem, né, que nesses dois casos nós temos, além do traumatismo dentário, né, então o traumatismo que está cometendo o dente, no caso da esquerda, então, né, como eu falei, uma subluxação com envolvimento aí do sangramento no sulco gengival que demonstra que houve o quê? Uma laceração do ligamento periodontal, tá? E o que causa dor. Imagina a gente, né, fazer uma movimentação dentária aguda, né?
que leva ao rompimento, né, desse ligamento periodontal. E no caso da direita, nós temos uma laceração de tecido mole, né? E além de uma luxação extrusiva. Aqui nós já vemos uma mudança, né, do posicionamento do dente, que extruiu. Mas vamos olhar bem para esses ferimentos, né, e observar o que tem de diferente entre um e o outro, né? Num, o trauma dentário é mais grave do que o outro, certo? Então, na luxação extrusiva, o trauma é superior, tá? Porque ele levou uma movimentação do dente, tá? Já no da esquerda, nós não temos. E também a laceração de tecido mole é diferente, né? Então, enquanto no quadro da esquerda nós observamos um edema da região, porém sem laceração, ou seja, ali eu não tenho exposição de tecido conjuntivo, né? No quadro da direita, nós observamos a laceração, ou seja, aqui eu tenho, né, uma exposição de tecido conjuntivo. Acho que tem alguém aqui que está com o microfone aberto. Acho que é a Iara, tá? Bom, então, antes de eu medicar, eu preciso examinar esse paciente atentamente, né? E anotar essas diferenças, ou fotografar, ou filmar, porque elas vão exigir, né, a minha sensibilidade aqui como clínico para decidir aqui pelas medicações, para decidir também pelo tratamento. Então, continuando, né, o exame com o nosso paciente, nós precisamos levantar na nossa anamnese problemas de saúde, né, doenças ou condições. Então, por exemplo, né, o que acontece com maior frequência, crianças que estão começando a caminhar, né, bebês que ainda não têm assim uma coordenação motora e que caem no parquinho, mas eu posso ter uma criança que tem epilepsia, né? E essa criança pode sofrer uma queda ao solo, ela pode se machucar na escola, ou eu posso ter também uma criança maior, né, diabética, que teve uma hipoglicemia aguda, tá? E essa criança, então, sofre uma queda ao solo. E aí é importante a gente saber como é que se deu esse trauma, tá? Então, aquela laceração que eu mostrei anteriormente, no caso da luxação extrusiva, foi um caso em que a criança, ela lacerou o lábio inferior porque o dente superior cortou ou porque ela foi ao solo, né, e teve contato com o solo. Isso é importante eu saber, se esse ferimento teve contato com o solo, principalmente se houve exposição do conjuntivo, tá? Porque isso pode fazer uma diferença lá na frente, tá? Então, eu vou precisar checar, inclusive, se essa criança está com a vacinação antitetânica em dia. Então, se ela teve contato, né, com solo, com terra, o ferimento dela, né? Ou o ferimento foi causado por um objeto estranho, tá? Porque às vezes ela cai e o Já próprio pensou lábio. pegar uma cópia de certidão atualizada de R$ 151,52? Ok, isso. Me ouvem agora? Eu não estou te ouvindo, Rogério. Sim. Sim, né? Tá, obrigada. Ok, estamos compartilhando ainda, né? Estão vendo o compartilhamento da minha tela? Sim. Oi, Perfeito. Érica, tá ok, tá ok. Desculpa, eu acabei silenciando você que estava silenciando a tela, me perdoa. Sim, imagina, sem problemas. Bom, então é importante a gente saber como que foi produzido, né, esse ferimento, porque muitas vezes as pessoas, né, associam o tétano ao corte, né, com objetos enferrujados. Na verdade,
isso não é bem assim, né? O risco do tétano existe quando há o contato, especialmente com a terra, tá? Então, já vi também pacientes terem tétano. Uma vez um paciente, né, que eu acabei acompanhando alguns casos, né, na minha época de Érica, pós-graduação, a pode microresidência. botar Pois não. na... A tela está pequena, pode aumentar? Ah, a tela tá pequena? Sim. Isso. Peraí, deixa eu só ver como é que eu faço aqui agora. Peraí. Hum, Acho que é só botar no modo de apresentação. Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e eu vou compartilhar novamente. Tá? Ah, não. Ah, tá. Não, já sei o que que eu fiz. Peraí, gente, só um minutinho. Tá, pronto. Pronto, Agora sim, né? voltamos. Beleza. Perfeito. Bom, então, como eu estava dizendo, né, o risco do tétano, ele existe, né, em várias situações, né? Eu vi um caso uma vez de um paciente que tinha feito um ferimento nas mãos porque ao soltar um rojão e ele teve tétano, tá? Então, o tétano não é, isso é para falar para vocês, né, que o tétano não fica, o risco, né, não é restrito ao contato com objetos enferrujados, então somente, né, tem um risco do contato com a terra. Então, né, claro que as crianças já se encontram vacinadas, mas eu acho que não custa a gente perguntar, né, para os pais, né, para os responsáveis, ou até se for um adulto, né, porque às vezes a gente, quando adulto, a gente esquece da- de renovar as nossas vacinas, né? A gente acaba deixando para lá. Então, é importante, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem a vacina antitetânica, então você tem por obrigação, enquanto profissional de saúde, pedir para que aquela pessoa se dirija a um centro de saúde e procure a vacinação, tá? É muito importante, ok? Bom, então, continuando aqui, né, nós vamos checar, além disso, né, da vacinação, como habitualmente nós vamos prescrever medicamentos que são analgésicos, anti-inflamatórios, é, é importante saber aquilo que a pessoa utiliza rotineiramente, costumeiramente, né? Então, eu sempre pergunto, né, para o paciente se ele tem alguma preferência, né, se ele tem alguma alergia, porque às vezes, né, por exemplo, eu tenho pacientes que respondem bem à dipirona, e não aceitam o paracetamol. E eu tenho pacientes que aceitam melhor o paracetamol, né? Não se adaptaram com a dipirona, ou têm alguma restrição, não se sentem bem com a dipirona, tá? Então, é importante saber aquilo, né, com que o paciente está acostumado a fazer uso. Muito bem, então o meu objetivo terapêutico aqui, né, eu peguei o caso mais grave. Aqui seriam dois, né? O objetivo que eu quero alcançar por meio da prescrição desses medicamentos, primeiro, seria proporcionar a esse paciente uma analgesia, tanto de tecidos moles, né, quanto do tecido duro, né? Na verdade, o problema é que a gente, né, tem esses deslocamentos, o rompimento do ligamento periodontal, né, rompimento do periósteo, e isso é que causa dor, tá? E também nós temos uma dor que está relacionada ao ferimento ali do lábio inferior, né? A gente também tem essa exposição do conjuntivo ali, e que também o próprio trauma, tá? A gente tem o edema, temos uma dor ali, mas também precisamos pensar em proteger essa área lacerada, porque durante, por exemplo, a alimentação, esse paciente vai ter uma dificuldade para se alimentar em função da dor, né, do incômodo. E é um tipo de ferimento aí que vai demorar uns 7 a 10 dias para cicatrizar totalmente, né? Até porque a área é muito manipulada durante a alimentação, durante a escovação. Então, nós temos que lembrar de todos esses detalhes, né? É claro que a gente também, primeira coisa que eu pensaria aqui seria aplicar laser, né, nesse lábio inferior.
Mas, para que a gente acelere de fato a cicatrização, eu vou ter que aplicar muitas, são várias sessões de laser, né? E em casa, como é que fica? Enquanto, né, não ocorre a epitelização, desse ferimento, e esse paciente vai tomar água, por exemplo, ou um suco ácido, ou alguma coisa, que ele pode realmente, né, sofrer um incômodo, tá? Bem, então, para que a gente faça, né, a seleção, né, do medicamento para esses casos, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar na eficácia e na segurança juntos, né? Não é possível desmembrar esses dois quesitos. Então, o medicamento ele tem que ser tanto eficaz quanto seguro. Eu vou precisar também fazer uma adequação para crianças, né? Pensando aqui em formas de apresentação, formulações pediátricas, tá? O que vai me dar uma comodidade de uso. Então, vou procurar, né, medicamentos na forma líquida, em suspensão, em solução, de tal forma que eu consiga fracionar e verificar aquilo, né, que tem o melhor preço, melhor acesso para esse paciente, né? Então, assim, quando eu falo em preço, né, aquilo que está na farmácia e acesso, né, para aqueles que atendem pacientes no Sistema Único de Saúde. É importante a gente saber o que está disponível pelo SUS, tá? Bom, é importante também, tá, que a gente elabore a prescrição, ainda que se tratem de medicamentos que são chamados de MIPs, tá? O que que é o MIP? MIP é um medicamento isento de prescrição. Por que que é importante a gente ainda fazer, elaborar a prescrição? Bom, primeiro eu acho que demonstra o cuidado que você tem, né, com o seu paciente, a atenção que você tem com ele. É muito diferente de você falar para um paciente, ah, tome aí o analgésico que você está acostumado a tomar, né? Ou você é um profissional cuidadoso e você vai fazer a receita como manda o figurino. E depois tem um outro detalhe, né? Muitas vezes as pessoas, elas desconhecem doses seguras, especialmente quando nós falamos de criança. Então, há uns 3 anos atrás, né, eu orientei um aluno meu de iniciação científica, que começou a fazer uma pesquisa na sala de espera, né, da nossa clínica de graduação com as mães, os pais, os responsáveis, e perguntou assim, como é que você medica seu filho quando seu filho tem dor de dente, né? E a gente viu que as mães, embora elas tivessem conceitos corretos, né, elas medicavam bem errado. Tá? Então, assim, na teoria funcionava tudo bem, né? Na cabeça tá tudo certinho, mas quando chegava na prática, aí aconteciam muitas coisas, né? Por exemplo, partir comprimido ao meio, né? E dar para a criança, quando o medicamento na forma líquida, né? Dando uma sobredosagem. Então, a gente percebe que a população, principalmente a população brasileira, né, gente, é tão heterogênea, ela precisa mesmo dessa orientação, tá? Ela precisa, e isso demonstra o cuidado profissional que você tem, né? Érica, Pois não. me permita fazer só uma. Eu sempre também gosto muito de abordar isso, e você foi num ponto bem nevrálgico aí, né? Os Uhum. dentistas sempre têm uma questão difícil da questão da cobrança, né, da consulta, mas eles acabam incorrendo nos mesmos erros sempre, né? Então, talvez um diferencial entre o que é uma consulta e o que é uma olhadinha, né, que os Ah, colegas sim. brincam, é isso, a prescrição já é um exemplo claro disso, né? Então, a prescrição ela está dentro de um contexto de consulta odontológica, né? Claro. Então ela faz parte desse arsenal e isso valoriza o profissional, como você mesmo disse, né? Quando você simplesmente banaliza e fala, olha, dá uma medicação, né, para dor, então você está dentro do grupo que não valoriza a consulta, né? Então, Certamente. muito bem observado. Aproveitando aí o gancho, né? Sim, certamente, né? Que bom. Olha, Rogério, eu adoro conversar, bater o papo assim durante a aula, viu? Que eu Tá, acho que a aula fica menos formal, né? claro. E deixa eu te falar, teve uma pergunta aqui no chat, só voltando aqui um pouquinho antes de você avançar muito, Uhum.
Giovana, ela falou sobre a questão da antitetânica. Ela perguntou, se tiver menos de 10 anos do reforço da antitetânica, precisa encaminhar para mais uma dose em caso de crianças? Ela fez esse questionamento. Tá, então, né, vai depender da idade da criança, né? Então, se eu tenho uma criança aí que tem 12 anos, se bem que se chamar de criança com 12 anos, eles ficam chateados com a gente, né? Pré-adolescente. Hum. Mas, assim, se eu tenho uma criança de 8 anos, obviamente eu não cheguei nos 10 anos, né, da antitetânica aí, ok? Mas se eu tenho uma criança de 12, né, que, que já faz aí Não 11 fez anos que que tomou, não fez o reforço ainda, né? não fez, eu acho que é Vai fazer o interessante reforço com encaminhar. 14, e aí eu acho que Sim, tem uma orientação para reduzir para 5 anos, não é isso, Érica? sim, isso mesmo, né? Então, eu acho que é importante, né, encaminhar esse paciente. Na dúvida, você encaminha o paciente para o centro de saúde, sabe? Na dúvida, encaminha. Porque é lá que eles vão, de fato, né, decidir, vão aplicar a vacina, tá, gente? Mas é muito importante observar isso, tá? Inclusive, porque, lamentavelmente, né, o Brasil, que é um país que sempre teve uma cobertura vacinal excelente, por conta, né, de muito desconhecimento, né? Muito desconhecimento, e muita, assim, propagação, né, de notícias que não são verdadeiras, a população começou a abandonar, né, a vacinação. Inclusive, hoje nós vemos doenças como o sarampo que estão ressurgindo, né? O que é extremamente preocupante para nós. Doenças que estavam erradicadas do território brasileiro estão retornando porque as pessoas não estão se vacinando, né? Então, é importante a gente, enquanto profissional de saúde, esclarecer sobre a importância da vacinação, Se tá? isso está acontecendo com essas vacinas, né, que foram tão divulgadas e trabalhadas, imagina que isso vai ter Sim, uma interferência também com relação às vacinas, como, por exemplo, a antitetânica, né? claro, exatamente, né? Porque imaginei um reforço a cada 10 anos, né? Eu provavelmente estou com a vacina antitetânica atrasada, tá? Porque realmente eu não, né? A gente acaba esquecendo, né? E agora a gente também tem tantas vacinas, né? Estão entrando no nosso calendário. Eu já estou na fase de tomar para herpes zoster, né? Para outros, né? Então, assim, tá, gente? Brincadeiras à parte aí, mas é importante, tá? E na dúvida, você encaminha para um centro de saúde, ok? Perfeito. Lá, lá eles vão olhar a carteirinha de vacinação, né, do paciente e para encaminhar, tá bom? Edivânia está perguntando aqui com qual idade começa a primeira dose. Até tenho um post que nós colocamos lá no nosso Instagram que fala Uhum, sobre as primeiras doses. As 3 primeiras doses, Edivânia, vai ser no primeiro ano de vida, né? uhum. Então, nos primeiros anos de vida. E você, então, desde o início já está imunizado, né, Érica? Se seguir o O calendário. calendário vacinal, isso, Isso mesmo. exatamente, né? Tem que seguir o calendário de vacinação, tá? Bem, Muito bem. Então, continuando, né? Quando a gente pensa aqui em controle da dor, nós vamos utilizar medicações aqui que têm uma potência analgésica entre baixa, moderada, tá? Aqui a gente não vai ter necessidade de entrar com medicações que têm uma potência alta, tá? Porque a gente aqui está falando de traumatismo dentário. Se a gente estivesse falando de traumatismo facial, né? Aí a situação muda e aí eu precisaria de analgésicos mais potentes, tá bom? Mas aqui a gente vai ficar então com esses medicamentos que a gente chama de MIPs, né? Que são medicamentos isentos de prescrição. Então, quais são esses medicamentos, tá? É a dipirona, o paracetamol, tá? E o ibuprofeno, que é o anti-inflamatório mais conhecido, mais utilizado, né? Em pediatria, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que é uma sociedade médica, ela recomenda a utilização do ibuprofeno, né, quando for necessária a utilização de um anti-inflamatório. Bom, eu vou explicar algumas coisas aqui, né, que envolvem a farmacologia,
tá? Que é importante a gente saber. A dipirona e o paracetamol, eles são considerados analgésicos, tá? E são analgésicos chamados não opioides. Então, antigamente havia uma divisão que era assim, analgésico de ação periférica, analgésico de ação central. Entretanto, né, com o desenvolvimento de muitos estudos em farmacologia, descobriu-se que o mecanismo de ação dos analgésicos, como o dipirona e paracetamol, ele não é restrito à periferia do sistema nervoso. E também existem mecanismos centrais. Na verdade, o principal mecanismo é central, tá? Então, essa divisão, ela caiu por terra e hoje a gente fala em analgésico não opioide e analgésico opioide. Muito bem. O analgésico, tá, gente? Quando a gente fala que um fármaco é somente analgésico, ele controla a dor, né? Ele também é antipirético, então ele serve para o controle da febre, ok? E alguns inibem a agregação de plaqueta, né? Como o ácido acetilsalicílico, mas eu não vou ficar falando dele aqui porque a gente não usa, tá? E também não é o perfil de utilização desses pacientes que nós recebemos. Então, esses medicamentos, eles não inibem a síntese daquelas prostaglandinas que são envolvidas no processo inflamatório, tá? Por não inibir a síntese dessas prostaglandinas, eles não são considerados anti-inflamatórios. Então, para que um medicamento seja considerado anti-inflamatório, ele precisa necessariamente inibir a síntese das prostaglandinas inflamatórias. E o que as prostaglandinas inflamatórias fazem? Elas fazem uma vasodilatação e aumentam a sensibilidade da fibra nervosa. Ou seja, elas causam o que a gente chama de sensibilização, tá? Inicialmente que começa de forma periférica, mas se o estímulo doloroso é mantido, né, essa sensibilização periférica, ela vai se desdobrar em uma sensibilização central, que é o que a gente vê nos quadros de pulpite, né? Aquele paciente que está com pulpite há muitos dias, quando ele nos procura e nós temos uma dificuldade, né, de realizar uma anestesia, isso se deve ao processo de sensibilização central, tá? Então, ou seja, o cérebro da pessoa tá respondendo muito, está muito ativado, essas vias centrais, tá? De perpetuação da dor. Então, de fato, né, quando você tenta anestesiar, você tem uma grande dificuldade. Bom, então aí a gente tem uma divisão, né? Eu posso escolher um fármaco, um medicamento que tem uma potência menor, mas que vai ser só analgésico, como a dipirona e o paracetamol. Então, eles são analgésicos e antipiréticos. Ou eu posso escolher o anti-inflamatório não esteroidal. Qual seria a diferença? A diferença é que o anti-inflamatório não esteroidal, como, por exemplo, o ibuprofeno, ele agride o estômago, ele agride o rim, só que ele tem uma potência analgésica superior à dos analgésicos não opioides, tá? Então, dipirona e paracetamol tem uma potência analgésica inferior à potência analgésica dos anti-inflamatórios, tá? Ou seja, a gente tem uma tendência a pensar sempre no anti-inflamatório assim, se eu tiver edema, né? Porque o anti-inflamatório vai desinflamar. Então, assim, eu sempre trago essa discussão e as pessoas às vezes até ficam um pouco desapontadas, né? Falei, olha, eu sinto muito, mas não vai desinflamar nada, nem vai reduzir edema, sabe por quê? Porque a única coisa que ele faz é atuar sobre a síntese de prostaglandinas. E a reação inflamatória é muito mais do que isso. Ela é muito mais abrangente do que prostaglandinas, tá? Então, a gente utiliza, na verdade, né, que é para tratar dor, é para isso. Ah, mas por que que então, em que situação que eu devo utilizar o analgésico não opioide e o anti-inflamatório? Quando eu tenho dores, né, que assim, então, traumatismos de maior intensidade, tá? Com maior grau de trauma, com laceração de tecido mole, é interessante você usar o anti-inflamatório, tá? Porque ele vai dar uma cobertura analgésica superior.
ok? Érica, Só que, pois não. tem Uhum. uma pergunta aqui, o Danilo colocou. A dipirona de 1 grama tem alguma ação anti-inflamatória? Não. Dipirona não tem ação anti-inflamatória, tá? Independente da dose, é o mecanismo de ação dela. Essa propriedade anti-inflamatória, ela não depende da dose, é do mecanismo de ação do próprio fármaco, Tá, tá? e uma outra questão, acho que a gente, Uhum. na prática, no dia a dia, na clínica, a gente às vezes utiliza em casos onde que a resposta, né, o sintoma é muito forte, que é a associação tanto da dipirona, às vezes, com o Isso. ibuprofeno, né? Perfeito, eu ia falar disso agora, exatamente, que a gente chama de analgesia multimodal. Perfeito. Perfeito, tá? Isso mesmo. Então, na verdade, você não precisa usar ou um ou outro. Você pode usar os dois juntos. Quando você tem, assim, né, aquele traumatismo mais intenso. Então, por exemplo, ali tem aquele caso lá de concussão, uma subluxação. Talvez uma dipirona ou paracetamol consiga dar conta. Agora, eu tenho lá um caso, né, que eu tive luxação extrusiva, ou tive uma intrusão e muita laceração de tecido mole, aí certamente eu faria associação. E a gente pode associar fármacos que têm mecanismos de ação diferentes, tá? Então, eu não devo associar dipirona e paracetamol, tá? Eu devo associar dipirona com anti-inflamatório ou paracetamol com anti-inflamatório. Eles têm mecanismos de ação diferentes, tá? E a gente tem estudos que mostram, né, que quando nós fazemos a associação, ela é mais eficaz no controle da dor quando comparada à utilização dos fármacos individualmente. Tá? Então, é bem positivo. Agora, se você for fazer isso, interessante você fazer um ajuste de posológico, de tal forma que você ministre os dois no mesmo horário. Porque se imagine você fica com um medicamento a cada 6 horas e outro a cada 8, para o paciente é complicado. Você complica a vida dele, entendeu? Fica pouco prático. Então, o ibuprofeno, ele permite com que você prescreva a cada 6 ou a cada 8 horas. Então, o que que você pode fazer? Aí você vai prescrever, por exemplo, dipirona a cada 6 horas, coloque junto no mesmo horário o ibuprofeno, tá? Fica muito mais fácil, né, para esse paciente. E aí, quando a gente fala de anti-inflamatório, a gente precisa, não pode esquecer de falar dos efeitos adversos, né? Então, os principais efeitos adversos do anti-inflamatório, eles se dão no nível do trato digestivo. Então, inclusive, eu sempre acabo contando, né, o caso que aconteceu comigo mesmo, né? Diz que casa de ferreiro, espeta de pau, né? Mas nesse caso, eu não tive culpa. Mas a minha filha, que hoje está com quase 25 anos, quando ela era bebê, ela sofreu um traumatismo no dedinho da mão, no quinto dedo. Ela prendeu o dedo num portão, ela tinha 1 ano e meio. E aí esmagou o dedinho, né? Não chegou a quebrar tal, e eu acabei parando numa emergência de um hospital, e o médico ortopedista não era um pediatra, né? O ortopedista a atendeu e prescreveu um anti-inflamatório em gotas, né? E ela estava muito estressada e estava entrando num quadro de virose com manifestação gastrointestinal. Bom, resultado, menos de 24 horas depois, eu estava entrando no mesmo pronto atendimento com a minha filha tendo hemorragia digestiva. E foi um quadro que, assim, me estressou muito, né? Ela ficou 3 dias hospitalizada. E, assim, né? Para mim foi claro que foi a utilização do anti-inflamatório. Então, às vezes a gente pensa assim, né, não tem problema, é só uma gotinha, todo mundo dá, né? Então, a gente tem que ver, né? Fazer anamnese, tem que ver em qual situação a criança se encontra. Porque se ela já tiver um quadro ali, né, de manifestação gastrointestinal, infeccioso, né, você está fazendo com que o organismo dela perca uma defesa, né? Porque o anti-inflamatório ele vai inibir produção de muco no estômago. Então, o teu ácido clorídrico, tá? Ele vai
ele vai causar uma agressão, né? Nas paredes do duodeno, do estômago, né? E também do intestino. Você pode ter também esse tipo de agressão, tá? Bom, mas vamos lá. Imagine, né, que nós temos um paciente saudável, que não tem contraindicação. Ah, um outro também, só interrompendo um pouquinho, né, antes que eu esqueça, um outro efeito adverso que o anti-inflamatório provoca é a diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, existe um grau de sofrimento renal. Toda vez que a gente usa anti-inflamatório, então você vai pensar o seguinte: toda vez que você usar anti-inflamatório, você está dando pontapé no seu rim, tá? Não esquece disso. Se você lembrar disso, você vai ficar com um pouco mais de. Você vai pensar duas vezes antes de tomar anti-inflamatório. É que a gente não dá muita importância para esse tipo de coisa, tá certo? Mas assim. Qual que é a importância disso? Se você é uma pessoa saudável, não vai acontecer nada, tá? Mas se você é uma pessoa que já tem um problema renal ou é candidato, você pode ir, cada vez que você toma anti-inflamatório, você vai agredindo o seu rim. E tem casos de pessoas que perderam a função renal por abuso de anti-inflamatório, tá? Então, é algo para a gente pensar, porque a gente banaliza demais a prescrição do anti-inflamatório. Bem, mas vamos voltar lá para o nosso paciente que é uma criança, né? O que que eu vou prescrever para a criança? Qual anti-inflamatório? Afinal de contas, tem tantos, né? Eu vou verificar aquilo que foi mais testado. E aquilo que foi mais testado em criança, inclusive eu trouxe aqui para vocês, tá? Uma revisão da literatura, não é uma revisão sistemática, tá? Mas é uma revisão da literatura sobre eficácia e segurança de anti-inflamatórios em crianças, publicada em 2022. E aí, gente, aquilo que foi mais testado em criança foi o ibuprofeno, tá certo? Então, é claro que a gente, nem todos os anti-inflamatórios foram testados em crianças, porque fazer ensaio clínico com criança é bem difícil, né? É um paciente que é muito sujeito a efeito adverso. Então, por questões éticas até, nós temos muita dificuldade de desenvolver esses estudos, né? Com crianças. Mas então a gente vai prescrever aquilo que é mais testado na prática, é mais utilizado. Então não é à toa que o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele adotou como uma referência o ibuprofeno, tá? Inclusive recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Então eu me sinto segura prescrevendo o ibuprofeno para criança. Agora, é claro que eu não vou ignorar que ele é um anti-inflamatório, certo? Então, primeiro, antes de eu decidir, será que eu posso? Será que é seguro? Lembra que a gente falou de eficácia? Tem que andar junto com a segurança. Então, eu preciso me perguntar, né? Será que eu posso prescrever ibuprofeno para esse meu paciente? Se eu puder, né? Ok. Mas se não, não esqueça que ele é um anti-inflamatório, tá certo? Apesar de ser mais utilizado, o mais estudado, o mais seguro, ele é um anti-inflamatório, não deixa de ser, certo? Perfeito. Muito bem, então, Só sim, uma outra questão, só eu já respondi aqui, a Renata perguntou, na diminuição, o que que causa o anti-inflamatório diminuir a taxa de filtragem, filtração glomerular. filtragem Isso. glomerular, né? Filtragem nos rins, não é isso? Sim, 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 isso mesmo. Uhum. Tá, o que causa é o seguinte, Renata, o anti-inflamatório, ele inibe a síntese de algumas prostaglandinas no rim também. E no rim, as prostaglandinas, lembra que prostaglandina, ela faz o quê? Vasodilatação, né? Quando a gente tem a vasodilatação na arteríola aferente, que é aquela arteríola que está levando o sangue, né, para o glomérulo renal, ela, quando ela vasodilata, ela ajuda com que o sangue seja filtrado. Quando você inibe a síntese dessas prostaglandinas, essa arteríola, ela sofre uma vasoconstrição. Então, essa vasoconstrição que acontece lá na arteríola aferente, ela diminui a chegada do sangue, tá? Ali no glomérulo renal, tá? E diminuindo, então, você diminui essa taxa de filtração, tá? Não sei se ficou claro. Ótimo. Ok? Obrigada.
Bom, então nós temos, tá, para crianças, gente, e assim, eu não vou falar para adulto, porque eu acho que a maior parte aqui de vocês atende criança, né? Mas se também quiserem fazer perguntas sobre pacientes adultos, à vontade. Como o nosso tempo é curto, eu acho que o pessoal tem mais curiosidade em saber, né, a prescrição para criança, fiquei mais retida nisso, tá? Nós temos duas formas de apresentação farmacêutica de ibuprofeno para criança por via oral, tá? Então, nós temos a suspensão oral, que é de 50 miligramas por ml, e temos a suspensão de 100 miligramas por ml. Então, é importante, quando vocês forem prescrever, vocês estão vendo que vocês estão prescrevendo uma suspensão que não tem uma concentração padronizada, vocês precisam especificar, tá? Na receita, qual suspensão vocês desejam que o paciente compre. Então, aqui, para a gente ilustrar, né, como é que a gente vai prescrever, como é que a gente faz esse cálculo, né? Então, calculando a dose, eu preciso saber, eu preciso ter três informações aqui, tá? Para prescrever para a criança. Primeiro, eu preciso saber qual é o peso da criança, tá? Segundo, eu preciso saber o que é chamado de dose ponderal. Então, qual é a dose, né, por quilo de peso, né? Quantas miligramas por quilo e se é por dose ou se é por dia e eu tenho que fracionar, de acordo com o número de tomadas diárias, ok? Terceiro, eu preciso saber quais as apresentações farmacêuticas disponíveis, porque essa dose vai mudar em função da formulação farmacêutica, né? Porque muda a concentração. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, hipotético de uma criança aqui que pesa 17 quilos, né? E eu vou fazer um cálculo, né? Vou partir aqui da dose ponderal de 10 miligramas por quilo por dose. Aonde que eu acho esse número? Bom, eu posso achar na bula da medicação, eu posso achar no formulário terapêutico nacional, a gente tem o 2010, né? Não tivemos atualizações por enquanto, até o momento, ou posso também encontrar em alguns manuais de prescrição para crianças, né? Existe um manual, pelo menos eu baixei um manual da Nestlé, tá? Que é para prescrição em pediatria. E aí eu parto dessa dose, né? E vou então calcular quantas miligramas por dose eu vou administrar para o meu paciente. Então, se são 10 miligramas por quilo por dose, meu paciente pesa 17 quilos, né? Eu vou fazer, então, o cálculo, né? 10 vezes 17 são 170 miligramas por dose. Aí, na bula da medicação, né? Eu escolhi aqui a apresentação de 50 miligramas por ml. O próprio fabricante me diz ali que uma gota corresponde a 5 miligramas. Então, basta fazer uma regra de 3, né? Se 5 miligramas estão contidos em uma gota, 170 miligramas estão contidos em quantas gotas? Tá? E aí, esse X, né, na regrinha de 3, será igual a 34 gotas, que podem ser administradas a cada 6 horas ou a cada 8 horas. É claro que na tua receita você não vai falar 6 ou 8, você vai ter que especificar, né? Bom, às vezes as pessoas me perguntam, né? Mas e aí, 6 ou 8, né? Bom, a gente sempre tem, né, um lastro aqui para saber que a gente pode fazer uma aproximação se necessário. Então, é interessante você iniciar com a menor dose clinicamente eficaz e com maior intervalo entre as administrações. Iniciaria com 8 horas. Se você percebe, né, que você vai dar, obviamente, seu telefone para o paciente, e se esse paciente não tiver experimentando uma cobertura analgésica adequada, ele sabe que ele vai poder te ligar, e aí você vai poder mudar esse esquema posológico. Agora, se você já começa a cada 6 horas, você já não tem mais como manobrar isso, tá? A não ser que você adicione outro fármaco aí. Aí, se você iniciou cada 6 horas e ainda não está sendo suficiente, poderia lançar mão da administração concomitante de dipirona ou de paracetamol, tá? Partindo para analgesia multimodal. Perfeito? E pode fazer o contrário também. Ah, eu comecei com a dipirona, eu comecei com o paracetamol, não foi suficiente para fazer a cobertura, então eu vou acrescentar o ibuprofeno.
Perfeito? Ou também posso fazer aproximação, né? Da dipirona posso dar a cada quatro horas, certo? Bom, agora, para criança, até que peso devo fazer cálculo, né? Até que peso? Não tem, assim, uma regra, mas em média, aí, uns 30 quilos. Mas no caso do ibuprofeno, vocês vão ver que no máximo, no máximo, terei que fazer conta, até o peso máximo de 20 quilos, tá? A partir daí, eu vou ter uma dose fixa. Por quê? Porque eu tenho que observar a dose teto máxima permitida para a criança. Então, qual que é a dose teto máxima para a criança? São 200 miligramas por dose, tá? Eu não posso ultrapassar isso para a criança. Ou seja, para a criança, eu vou ministrar entre 600 e 800 miligramas por dia. Então, né, portanto, serão fracionados em 3 ou 4 dosagens. Perfeito? Isso vai corresponder a quantas gotas, né? Se for a suspensão de 100 miligramas por ml, corresponde a 20 gotas. Se for a suspensão de 50 miligramas por ml, isso corresponde a 40 gotas. Tá certo? E uma coisa também que eu quero chamar muita atenção aqui. Existe, existem mitos, tá, gente? Tem muito mito por aí. E um dos mitos que existe é medicação para criança é 1 gota por quilo de peso. Isso não é verdadeiro, tá? Isso pode dar certo em algumas situações, em outras não. Então, não é verdade que é 1 gota por quilo de peso. E muitas mães, pais, né, responsáveis acreditam que é 1 gota por quilo de peso. Bom, bem, eu não trouxe aqui, né, o cálculo da dipirona, do paracetamol, devido ao tempo, né? Mas depois, se vocês quiserem saber mais, depois da aula, né, se sobrar um tempinho, a gente volta e faz, né? Porque tem também cálculos, mas são semelhantes, tá? O que a gente precisa saber só é a dose ponderal, ok? Então, de pirona eu posso começar com 10 e ir até 25 miligramas por quilo por dose, ok? E aí eu tenho duas formulações, né, para uso oral em criança. Eu tenho uma solução oral de 500 miligramas por ml, que eu vou dosar em gotas, e tem uma solução oral de 50 miligramas por ml, que eu vou dosar em ml, tá? Que é o xarope, que é mais diluído, ok? Tá, seu microfone está fechado, Rogério. Desculpa, estou com duas perguntas aqui. O Sim. Danilo, ele pergunta se em pacientes obesos temos que manter a posologia de 8 em 8. Essa é uma pergunta. E a Milena, ela considera aqui sobre a questão da bula, né? Que na própria bula do ibuprofeno eles sugerem a gota por quilo. Então, duas questões. Então, tá. Então vamos lá. Pacientes obesos, né? A gente vai manter sim, ok? Então, assim, o que se você vai lembrar, tá? É da dose máxima permitida, especialmente quando a gente fala de criança. Agora, lembra, né? Que a criança eu vou fazer cálculo até 20 quilos. Mas vamos lá, eu tenho uma criança obesa, que hoje está cada vez mais comum, né? A gente está tendo obesidade infantil. É, eu vou manter. Ainda assim, eu vou manter, tá? Eu não tenho segurança em ultrapassar essa dose. A gente não tem esse tipo de estudo de segurança, tá? E a outra pergunta é sobre a gota por quilo. Então, mas se você observar, isso é válido para suspensão de 100. Então, olha só, voltando a esse exemplo que eu dei aqui, se você vai dar 170 miligramas, se fosse a suspensão de 100 miligramas por ml, isso corresponderia sim a 17 gotas. Aí sim daria 1 gota por quilo de peso, tá? Agora, no máximo, você vai chegar a 20 gotas. Então, se seu paciente tivesse 25 quilos, você vai ficar com 20 gotas. Se ele tiver 10 quilos, 10 gotas. 11 quilos, 11 gotas. Ok? 12 quilos, 12 gotas. Para a suspensão de 100, ok? Agora, para a suspensão de 50, não. Tá certo? Para a suspensão de 50 serão o dobro do número de gotas que você dá para a suspensão de 100, ok? Mais alguma pergunta? Temos outra pergunta aqui. Sim.
Desculpa, a Renata fez aqui uma consideração, não entendi muito bem. O cálculo é feito até 20 quilos. Se a criança tiver 30, tem um número fixo? Tem número fixo, tá? Então, assim, se ela passar de 20 quilos, de 21 quilos para cima, você vai saber que você só pode dar 200 miligramas por dose. E aí você vai voltar ali embaixo, tá vendo? Na última linha, a quantas gotas correspondem 200 miligramas por dose? Então, se for a suspensão de 100, são 20 gotas. Se for a suspensão de 50, são 40 gotas. Aí o número de gotas é fixo, acima de 20 quilos, tá? Perfeito. Ok? Bom, então, dando continuidade, como é que a gente faz, né, uma receita, tá? Então, a receita, gente, ela é simples, né? Mas é por incrível que pareça, né? A gente tem muito erro de prescrição, de redação mesmo de receita. Só para vocês terem uma ideia, tem estudo que mostra que metade das prescrições que chegam no balcão da farmácia, e isso eu estou falando não é só de dentista, não, de médico também, tá? Metade, 50% é gravada de forma errada. Desde letra garrafal, abreviações, dose incorreta, tá? Tem um monte de erro. Então, como deve ser feita uma receita, né? Então, primeiro, você vai colocar o nome do seu paciente. Eu sempre gosto de colocar o peso quando é criança. Não é obrigatório, tá, gente? Mas Érica, eu gosto. Porque se tiver um farmacêutico responsável lá na farmácia, o farmacêutico responsável não é só para assinar papel, não. Ele deveria checar as doses pediátricas, tá, gente? Porque as pessoas erram, e o prescritor erra. Isso acontece. Errar é humano, tá? E aí eu vou colocar a sinalização da via de administração, então via oral, né? Tem gente que pergunta, posso usar o uso externo, uso interno? Olha, eu particularmente não gosto. Eu não gosto porque muita gente faz confusão entre o que é uso interno e uso externo. Então, o ideal seria a gente já sinalizar a via. Então, se é deglutido, é via oral, tá? Porque o uso externo, quer dizer, externo em relação ao trato digestivo. Então, por exemplo, injeção endovenosa é uso externo. É bem esquisito, né, para a gente pensar nisso. Então, para a gente evitar a confusão e considerando que a receita é para o paciente, nós precisamos sinalizar a via. Então, colocamos lá via oral, ibuprofeno, e aí eu preciso colocar a formulação farmacêutica completa. É suspensão 50 miligramas por ml, tá? Não adianta colocar só ibuprofeno 50 miligramas. Tá errado, tá certo? Esqueci de colocar o por ml, esqueci de colocar a palavra suspensão. Então, se a gente quer ser valorizado enquanto profissional, vamos fazer tudo certinho. Porque eu tenho uma máxima, viu, Rogério? Eu digo o seguinte: se a gente faz as coisas mais ou menos, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. E tudo que a gente não quer é isso. É ser um profissional mais ou menos, é ser uma pessoa mais ou menos, né? A gente tem que fazer o que é correto, certo? Verdade. Não é? Muito bem. Então, eu vou passar um traço, a quantidade que a pessoa vai comprar vai ser um frasco. E aí, tomar 34 gotas. Agora vem um pulo do gato, que meus alunos sabem, né, que eu corrijo na prova. Não é de 8 em 8 horas. Não é adequado. Não é errado, mas não é o mais adequado. Por quê? Porque tem pessoas que entendem que é às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Então, né? A gente pede para escrever a cada 8 horas, tá? E tem que colocar duração durante 2 dias. É importante colocar duração, viu, gente? Porque tem algumas pessoas que, quando recebem uma prescrição de medicamento, vão tomando assim, ó, para sempre, entende? E podem ter efeitos adversos, tá? Então, precisa colocar o tempo de duração. E aí, vamos colocar, né, o local, a data, a assinatura e o carimbo. Perfeito? E a Renata perguntou, no máximo 2 dias? Olha só, Renata, eu procuro utilizar pelo menor tempo possível, principalmente quando eu penso no ibuprofeno,
tá? Agora, é claro que isso vai depender da sua expertise clínica. Eu coloquei 2 dias aqui, mas é um exemplo aleatório, tá? Apenas para a gente fazer o exercício. E aí você vai ter que avaliar o teu paciente, né? Se é um ferimento, né, que ele teve, um traumatismo de maior gravidade, talvez você precise de mais dias, né? Então, não tem como a gente dizer aqui, não é uma receita, assim, de bolo, né, fixa, tá? Isso pode mudar em função da necessidade. Ou você pode também prescrever por 2 dias e reavaliar esse paciente, reavaliar a necessidade de continuar ministrando, né? Por que que a gente coloca 2 dias? Porque nesses 2 dias eu tenho aí o auge, né, do edema, de resposta inflamatória, e depois disso tende a decrescer. Então, não tem necessidade, por exemplo, de eu manter uma medicação dessa, que é agressiva, por uma semana, por 5 dias, né? A não ser que eu tenha, como eu falei para vocês, traumatismos, né, de grande intensidade, tá? Isso vai de encontro à nossa clínica também, né? Na nossa experiência clínica, geralmente 2 dias é um período tranquilo A- que o quadro diminui, né? O quadro agudo, e você tem um conforto melhor do paciente. Tá? É Sim, exatamente os 2 dias aí. Muito sim, bem. exatamente. Érica, Perfeito. tem Sim. muitas perguntas aqui. O pessoal ainda está querendo, a gente ainda tem assunto, né? Temos ainda a parte de antibióticos, né? Ah, sim, E o ainda vou pessoal está falar dos aqui cheio antibióticos. de perguntas, mas Aham, uma última pergunta ainda nessa parte aqui do anti-inflamatório. sim. A Cristiane está perguntando a indicação dos 50 miligramas para a indicação dos 100 miligramas no caso do ibuprofeno. Tem, é o que for mais fácil, por exemplo, como a gente atua na universidade, a gente está no SUS, o SUS padronizou a suspensão de 50, Entendi. tá? Então, quando você tem crianças menores, né, ok, porque você não vai usar uma quantidade muito grande e o medicamento vai durar mais dias. Se você usar a suspensão de 100, você vai usar uma quantidade de gotas menores. Então, o frasco vai ter uma durabilidade maior. Mas no SUS eu não consigo prescrever de 100. Eu só tenho de 50 padronizado, tá? Entendi. Tá Mas certo. isso aí é ao gosto do freguês, tá? Tá Eu, assim é mesmo. na clínica privada, eu preferia a de 100. Mais Eu prático. acho mais prático. Eu Entendi. acho mais prático, tá? Se vocês quiserem consultar formulações farmacêuticas, preços, tem esse site aí, o consultaremédios.com.br. E eu queria chamar a atenção para um dado da bula, tá, gente, que traz essa foto, essa figura, que mostra, então, o gotejamento da suspensão em uma colher. Isso não é à toa, parece um detalhe bobo, mas se você tentar misturar o ibuprofeno, a suspensão, né, em água, você não vai conseguir fazer uma boa mistura, tá? A suspensão, gente, ela difere da solução, porque a suspensão, ela tem uma parte sólida. Então, a suspensão também, ela precisa ser agitada, tá? Então, é importante, você pode até acrescentar essas orientações na sua receita. Agitar o frasco antes de dosar e gotejar o líquido em uma colher e depois dar para a criança. Ok? Porque se você tenta, às vezes as pessoas têm, já que vou pingar, deve ter gosto ruim, então eu vou misturar com água. Aí você não consegue fazer uma boa mistura, e a hora que a criança toma, fica um residual no copo. Então ela não está tomando a dose correta. É Perfeito. importante observar, tá? Já passei por isso. Aí Já, né? a criança bebe a aguinha e o resto, E o resto fica. o ibuprofeno fica lá no fundinho. Exatamente, fica lá no fundo. E ele foi feito para tomar puro mesmo, né? Diferente da dipirona, que tem um sabor amargo horrível, a maior parte das crianças não gosta. E aí, né, vale misturar um pouquinho no suco, mas eu sempre falo para as mães que forem misturar, para misturar com uma quantidade bem pequenininha, tá? De suco ou de iogurte, alguma coisa assim. Sabe por quê, gente? Se você mistura um volume muito grande e a criança não toma aquele volume todo, você não vai, no final você não vai saber quanto que foi administrado. Perfeito. Então é melhor colocar num volume pequeno, tá? Mais perguntas dessa parte anti-inflamatória, Rogério? Então, acho que a gente esgotou. Tá, perfeito. Aí eu vou chegar nos antibióticos, tá? Vou chegar. Bom,
Então, gente, importante orientar a mãe sobre o uso do medicamento. Vejam só, né? Aqui a gente está falando de vocês que são profissionais VIP. Profissional VIP, a exemplo do Dr. Rogério, fazem a receita, imprimem, assinam, carimbam e ainda orienta a mãe, entende? E tem que dar o telefone e falar, olha, se tiver qualquer problema, me acione. E eu tenho certeza que ele dorme com o celular ali na cabeceira da cama, né, Rogério? Porque quem trabalha com trauma é isso, né? Isso. Tá bom? E aí acompanhar, né? Relatar no prontuário qualquer evento adverso, tá bom? E orientar, né? Olha, vai tomar durante 2 dias, né? Como é que faz com o frasco? Bom, mesmo que ela saiba, ela vai ver o cuidado que você está tendo, gente. Nossa, isso faz tanta diferença, mas tanta diferença, inclusive, isso faz uma fidelização do seu paciente contigo, estabelece uma relação de confiança com o profissional, né? Porque eu tenho certeza de que todos nós já fomos pacientes de alguém, né? Algum dia. E uma grande queixa que os pacientes têm, né? Isso vale para todos nós, né? Ah, eu fui mal atendido, o profissional nem olhou para mim direito, deu uma receita, não explicou como é que eu usava, não se importou, né? Aí você não vai querer voltar, né? Verdade. A Daniela só, a Daniela Sim, Edelbrandi, né? Tá só sim. contribuiu aqui, valendo, reforçando que é importante orientar os pais a não gotejar o medicamento direto na boca, né, da criança. Ah, sim, claro, sem dúvida. Você perde a referência rapidinho, né? Gotejar na colher. Veja que o desenho mostra a colher, né? Obrigado, Daniela. Bom, mas olha só, a gente tem a laceração no tecido mole, né? E quando a gente tem a laceração com a exposição do conjuntivo, a gente precisa orientar, limpar aquela ferida, como limpar, né? Cuidado, não pode passar solução alcoólica, ok? A melhor coisa que a gente tem, gente, para lavar uma ferida é água e sabão, tá? Claro que expôs o conjuntivo, vai doer, vai incomodar. E existe também, né, soluções de clorexidina específicas também para fazer uma asepsia da região. Acho que vale a pena, tá? Vale a pena. Agora, vamos lá, eu sei que você vai fazer tudo isso, que você vai orientar, você vai aplicar laser, mas dependendo da profundidade do ferimento, se você observar que há uma necessidade de proteção desse ferimento durante a alimentação, você pode prescrever a triancinolona em hora base, tá? Que é o que todo mundo conhece, eu coloquei o nome comercial aqui, é o Omcilon A em hora base, tá? Então, atenção para a grafia também, tá, gente? Porque assim, eu não sei, né? Eu sou filha de professor de português, então eu olho os mínimos detalhes. Aliás, meus alunos sabem, e tem aluno meu aqui. Eles podem atestar que é verdade o que eu estou falando, né? Eu corrijo tudo no prontuário, em prova, e eu corrijo o erro de português também. E se um profissional grafar o nome de uma medicação errado para mim, já caiu no meu conceito. Porque se ele não sabe o nome daquilo que ele está prescrevendo, imagina o resto. Então, eu vejo um Silon escrito de todas as formas erradas, tá? Então, atenção para a grafia. Se você quiser escrever o nome da medicação genérica, é triancinolona cetonida, ou se você quiser o nome comercial, é Omslon, com M de Maria, traço A, em hora base. E é importante colocar aqui em hora base, porque você pode ter o Omsilon em creme, que é para utilização na pele, mas a hora base, ela tem uma mucoadesão, e ela tem um jeito especial de ser aplicada, tá? Então, a gente sabe que para aplicar a hora base, a gente não pode aplicar sobre uma superfície úmida. Nós temos que secar a região. Então, primeiro, esse paciente vai ter que lavar essa ferida, vai ter que, né, fazer a asepsia da ferida, ok? Depois vai secar, mas não é para secar assim, né, raspando uma gaze, que claro, vai doer. Então, gentilmente com uma gaze ou com algodão, tá? Preferentemente uma gaze, porque o algodão tem aqueles fiapinhos que podem grudar ali naquele
ferimento, e aí vai ser difícil para tirar, vai doer mais, tá? Você vai secar ali a região e passar logo em seguida uma camada fina, fina. Olha só, quantos detalhes, né, gente? Parece uma coisa muito boba. Mas se você não explica essas coisas, e o paciente vai lá, passa um montão de pomada, e depois ela não adere, vai falar, ah, essa pomada que você me prescreveu aí não vale nada, né? Não fica, gastei dinheiro à toa. Mas é a forma, né, de utilizar. Então, você tem que passar uma camada bem fininha na ferida, previamente seca. 3 vezes ao dia, ou conforme a necessidade, preferentemente antes da alimentação. Pode escrever isso na receita, tá, gente? Eu fiz uma receitinha padrão aqui, mas vocês podem colocar as orientações que vocês acharem necessárias, tá? Desde que tenha a quantidade, a frequência e a duração. Aí coloquei durante 3 dias, ok? Mas também essa duração é variável, vai variar conforme a necessidade, tá? Bom, agora chegou, né? A parte dos antibióticos, todo mundo quer saber, tá certo? Chegamos, né? Chegamos aos antibióticos. Na verdade tem uma situação, acho que é relevante. Agora, recentemente saiu um protocolo, né, da, Uhum, da diretriz do SUS, do Serviço de Saúde, né, do nosso SUS. uhum. E veio para a tentadura permanente a indicação dos antibióticos para dentes permanentes, no caso de avulsão e intrusão. Interessante. Mas então a gente tem estudo que mostram que tem uma mudança de desfecho, uma mudança de prognóstico com o uso de antibiótico. Na verdade, eu não participei dessa diretriz do permanente, eu participei da Decido. Mas Uhum. vi, né, agora o documento, eu já estou com ele impresso e vai ser distribuído, aonde que sugere-se o uso do antibiótico nos casos de intrusão e avulsão. Diferente da IADT, que é só relacionado mais à questão da avulsão. É. Uhum. É. Como eu fui na diretriz da IADT, na IADT realmente eles recomendam, na verdade, eles não falam nem que sim, nem que não. Na verdade, assim, eu queria explicar uma coisa aqui que é importante, sabe, Rogério? Porque hoje a gente tem uma preocupação de fazer tudo, né, as nossas condutas serem baseadas em evidências científicas. Mas a falta de evidência científica não quer dizer que aquele tratamento não tem eficácia, tá? Às vezes não foi estudado ainda, tá? Às vezes não se reuniram estudos, não se fez ainda uma abordagem sistematizada daquele conhecimento, né? Mas a gente, assim, né, pelo que eu li da IADT, a utilização de antibióticos não tem uma evidência contundente de mudança de prognóstico, tá? Então, os estudos que sustentaram essa afirmação, eles não encontraram nenhuma modificação, tá? Na verdade, acho Ah, que é só a avulsão, né, Érica, que a gente tem sim. como protocolo, né? Uhum, Acho que o que tem de novo nessa diretriz do SUS é a intrusão, né? sim. E, Uhum, obviamente, a gente vê o que sustenta essa questão da avulsão são pesquisas em animais, enfim, né, que a gente vai tendo como suporte. Mas, realmente, eu trouxe só para uma questão nova aqui, né, que uhum, é bem recente, foi lançado agora lá no CIOSP também, né, uhum. a diretriz, e me surpreendeu também, eu não tinha ainda acesso. Então, acho que vale só para a gente poder estar vendo e discutindo um pouco, né, para poder ponderar sobre o que teremos aí adiante, né? Sim, 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 perfeito, né? No caso da avulsão, faz sentido mesmo, né? Porque você, a hora que o dente é avulsionado, ele entrou em contato com o meio externo, né? Sim, sim. E aí você vai reimplantar um dente que pode ser colonizado, Sim. tá? Então, assim, se a prescrição de antibiótico ela muda o prognóstico, né? Então seria
você tem um desfecho mais favorável, né, com o antibiótico, ok, tá certo? Sem problema nenhum. Mas, muitas vezes, hoje, né, na verdade, como no geral, né, na odontologia, a gente tem uma falta, assim, de diretrizes que apontem de forma mais objetiva quando nós devemos utilizar antibiótico ou não, tá? Para várias situações, né? Para várias situações. Então, por exemplo, quando a gente pensa em implantodontia, os resultados, né, apontam que para paciente saudável e colocação de implantes unitários, a gente não tem evidência de mudança de desfecho, de prognóstico. Então, a gente não aumenta significativamente a taxa de osso-integração por ter feito antibiótico terapia, né? Entretanto, há uma pressão também, tá, dos pacientes, há uma pressão da própria população para que haja a prescrição do antimicrobiano. E aí a gente precisa colocar numa balança, tá? É claro que todo mundo gostaria, assim, que alguém dissesse, nossa, faz, não faz, usa, não usa, né? E aí é complicado mesmo. E aí, gente, eu quero que vocês pensem também não só em relação ao dente, mas não se esqueçam de olhar para os tecidos moles. Porque se aquela criança caiu, vamos voltar naquele primeiro caso da laceração, tá? E ela realmente caiu e fez a laceração de encontro com a terra, além de tomar antitetânica, vai realmente precisar do antibiótico. Tá? Agora, são casos e casos, né? Então, tem casos que têm uma gravidade potencial menor. Então, o caso da subluxação, que a gente não teve laceração de tecido mole, não tem benefício prescrever antibiótico ali. Agora, a partir do momento que eu tenho laceração, e se eu pensar, então, numa intrusão, é uma laceração enorme, né? E envolvendo tecido duro. Sim. Tá certo? Então, você vai formar ali um pertuito que você pode colonizar, sim, aquela área, tá? Então, você pode mudar também o prognóstico, a pressão. Faz sentido. Eu acho que para esses traumas que são bem mais Queros, né? agressivos, né? A intrusão e a avulsão, né, com reimplante, né? Realmente faz mais sentido utilizar antibiótico. Mas pensem também, né, no grau de laceração de tecido mole. Se houve uma área exposta ali de tecido conjuntivo, sangramento abundante, contato com terra, com outros objetos, né? É importante a gente considerar tudo isso. Perfeito? Bom, para prescrever, né, então, um antibiótico, nós temos aqueles, né, que são de primeira escolha e aqueles que são de segunda escolha. De primeira escolha, a gente vai sempre partir do grupo dos beta-lactâmicos, né? São os inibidores de síntese de parede celular. São os mais seguros, né? Eles são baratos, são acessíveis tanto pelo Sistema Único de Saúde quanto na rede privada, e eles compreendem as penicilinas e as cefalosporinas. O problema desses antibióticos é que eles são muito alergênicos. Inclusive, se um paciente é alérgico a uma penicilina natural, ele pode ser alérgico, né, a uma penicilina semissintética ou uma cefalosporina. Então, a primeira pergunta que eu faço antes de decidir por essa prescrição é perguntar se a criança, né, ou seu paciente adulto é alérgico a esse grupo, tá? Geralmente eu lanço alguns nomes comerciais para as pessoas lembrarem, né? Então eu falo benzetacil, amoxil, certo? E aí, em caso de alergia, nós temos como segunda escolha um outro grupo, que é um dos inibidores de síntese proteica, que aí compreende os macrolídeos, que são a eritromicina, a claritromicina, as lincosaminas, que compreendem a clindamicina e a lincomicina, e os azalídeos, que compreendem a azitromicina. Agora, lembrem-se de que não existe no Brasil apresentação pediátrica de clindamicina, tá? Então, para crianças aqui, nós teríamos como opção a azitromicina, nós teríamos como opção a claritromicina, o claricide, certo?
mas não temos como opção a Clinda. Clinda é só para adulto. Então, aqui, tá, eu peguei um exemplo de uma formulação, tá, de amoxicilina, que é uma penicilina semissintética, para mostrar como é que a gente faz esse cálculo de dosagem, tá? Então, aqui, gente, também é uma suspensão oral, só que não é uma suspensão que já vem pronta, como o ibuprofeno, como outros antibióticos. Aqui é uma suspensão que tem que ser reconstituída, tá? Reconstituída com água, e ela tem um tempo de validade de 14 dias. E aqui nós temos diversas concentrações de suspensão oral. Nós temos a concentração de 200 miligramas. Agora, presta atenção, que não é barras ml, é barra 5 ml, tá? A gente tem de 125, de 200, 250, tem de 400, tem de 500 miligramas para cada 5 ml, certo? Que corresponde bem a uma coisa, se eu transformar em ml, vai ser 50 miligramas por ml. Bom, como é que a gente vai prescrever? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um paciente que tenha 18 quilos, tá? Então, de novo, eu preciso do peso da criança, eu preciso da dose ponderal, e aqui a amoxicilina, se vocês forem olhar a bula, ela vai variar entre 20 a 90 miligramas por quilo por dia. Na odontologia é empírico, tá? Mas a gente utiliza 50 miligramas por quilo por dia. E aí, preste atenção de novo, porque aqui eu não estou colocando por dose, tá? Quando vocês forem pegar a dose ponderal, observem se é por dia, se é por dose. Então, aqui por dia, 50 vezes 18 corresponde a 900 miligramas por dia. E aqui, então, eu vou fracionar em 3 doses, se eu for ministrar o esquema convencional, que é o esquema a cada 8 horas. Isso vai me dar 300 miligramas por dose. E aí, vou fazer minha regrinha de 3 para saber quantos ml eu vou ministrar. Se 250 miligramas estão contidos em 5 ml, 300 em X. Esse X vai dar 6 ml a cada 8 horas. Muito bem. Como que a gente prescreve, tá? Então, existe uma resolução da Anvisa, que é a resolução 471/21, que estabelece as normas de prescrição de antimicrobianos. Então, gente, como que é feito isso? É feito num receituário comum, em 2 vias, em que você vai escrever o nome da criança, o sexo e a idade. Eles não pedem o peso, tá? Eu não sei por... É mais para estudo epidemiológico, tá? Eu acho que deveriam colocar o peso. Mas entre eu achar e a Anvisa querer é outra história. Porque, teoricamente, esse peso teria que ser checado para saber se o prescritor não errou, né? Porque a gente sabe que quanto mais pessoas checam o mesmo processo, a gente tem que ter sistemas de dupla, tripla checagem para evitar os erros, né? Então, enfim. Mas vamos lá. Via oral, amoxicilina, suspensão oral, 250 miligramas para cada 5 ml. Então, eu sou obrigada a colocar essa concentração, porque ela não é padrão, tá? E aí, tomar 6 ml a cada 8 horas durante, 7 dias, arbitrei, tá bom? Muita gente pergunta, mas por que 7, né? 7 é algum número cabalístico? O que que é isso, né? É realmente 7, gente, porque é a nossa comodidade, a comodidade nossa, porque no curso de graduação, a gente atende os pacientes na clínica em determinado dia da semana. Então, eu falo, eu vou te ver aqui daqui uma semana, então ficou 7 dias, tá? É por isso, tá bom? Mas, pois é, mas não tem nada que diga assim, né? Precisa ser 7. O que eu posso dizer para vocês é que no caso da amoxicilina não pode ser 3, como da azitromicina. Porque a azitromicina tem um perfil farmacocinético diferente da amoxicilina, tá? A azitromicina, ela tem um grau de retenção tecidual. Então, mesmo quando você interrompe a administração oral, a azitromicina ainda permanece nos tecidos. Ela demora para ser eliminada. A amoxicilina não, a hora que você para de tomar, rapidamente ela é eliminada, tá?
Então, aqui a gente tem que lembrar que na via oral a gente demora para subir a concentração no plasma, que a gente demora para distribuir para os tecidos, que a gente precisa pegar muitos ciclos de replicação bacteriana, porque quando a gente fala do inibidor de síntese proteica, né, a gente tem que pegar a bactéria exatamente no momento que ela está se dividindo. Então, só para você fazer todos esses processos cinéticos, não dá menos que 5 dias. No mínimo 5 dias você vai precisar de amoxicilina, no mínimo 5 dias, tá? Mas é claro que essa extensão do tratamento vai depender, né, do seu caso, do seu paciente, da sintomatologia, do quadro dele, de uma série de coisas, ok? E aí, gente, essa receita, ela é válida por 10 dias, tá? A contar da data da emissão dela, certo? É isso, é simples, mas precisa ser bem feitinho, tá? Sim, Né, eu acho que uma vez a gente chegou a discutir, a gente tem uma tendência a reduzir esse tempo, né, de prescrição. sim. Uhum. E o fato, quando a gente pega um trauma e a gente tem um quadro ali agudo, né, com contaminação, nós temos ali na verdade, uma ação mais profilática, Uhum. né? Então, teve uma contaminação e tecidos moles, laceração, enfim, eu estou buscando ali uma ação mais profilática. Sim, Dentro dessa perspectiva profilática, eu poderia reduzir o meu tempo de uso do antibiótico? tá. Não, Rogério, aí a gente muda um pouco o esquema, tá? Se for profilaxia, você vai fazer 50 miligramas por quilo em uma dose só, tá? Que é para evitar, porque assim, a profilaxia, ela pode ter, eu ia chegar aí porque eu ia falar assim, né, dos pacientes que podem ser beneficiados da profilaxia, Sim. tá? Porque assim, como que eu vou pensar aqui? Olha só, vamos traçar aqui um paralelo entre a avulsão e a colocação de um implante. Então, se você tem um dente que é avulsionado, né? E se ele é reimplantado, qual é o seu risco de você ter infecção e você não conseguir um sucesso desse reimplante, certo? Isso vale o mesmo raciocínio, né, lá para o implante dentário, com a diferença que o implante mesmo, ele tem uma superfície tratada e você vai pegar ele com uma pinça de titânio, e você não vai encostar em lugar nenhum, embora seja uma cirurgia contaminada, né? Ali no outro caso, não, o dente caiu lá na terra, certo? Vamos pensar que caiu na terra, né? E aí pode ser, aí eu já não sei dizer, eu teria que ler os estudos para saber se o esquema mais adequado seria profilaxia ou seria a extensão. Agora, você tem que decidir. Se você vai fazer profilaxia, a profilaxia, independentemente da intenção que você tem, ela é em dose única, dose alta e em uma vez só. Então, ao invés de você fracionar aqueles 900 miligramas em três, você vai fazer eles de uma vez só, Tá. tá? Não, mas o que eu disse assim, não estou Sim, lembrando do tratamento, por exemplo, do reimplante. O reimplante eu considero a ah, necessidade do tempo. Mas eu digo numa tá. laceração de tecido mole. Ah, sim. Ah, não, a Então, laceração então eu ele trataria? parte do pressuposto que não está contaminado ainda e eu estou fazendo uma profilaxia, né? Pois é, Rogério, eu acho que isso é muito discutível. Sim. É, porque assim, quando você tem uma laceração grande de tecido mole, né, você vai demorar para fazer essa epitelização. Enquanto não Sim, tiver epitelizado, né, e essa epitelização ela vai começar de baixo para cima, você tem uma ferida aberta que está exposta à contaminação. faz sentido. Não, entende? Claro, claro. Aí eu estenderia pelo menos por 5 dias. Agora, por que que a gente não pode fazer 3 dias? Porque você pode ficar selecionando bactérias resistentes, entendeu? Perfeito, E perfeito. assim, você vai demorar para subir o nível no plasma aí umas 24 horas para você estabilizar o nível no sangue. Do nível do sangue, para você atingir os tecidos na concentração ideal, mais um tempo também, principalmente no osso. E Perfeito. depois você precisa pegar os ciclos de replicação bacteriana, porque a bactéria
reproduzem progressão geométrica. Então, elas estão loucamente se reproduzindo. Até o antibiótico chegar lá, já tem uma porção que está lá na frente, né? E você precisa pegar ela a hora que ela está se dividindo, que você vai impedir a formação da parede celular dela. Então, principalmente quando a gente pensa na via oral ela precisa de tempo, tá? Claro. Agora, é claro que se você escolher a azitromicina, mas por uma questão de cinética da azitromicina, você vai fazer 3 dias, tá? Mas é só por uma questão de farmacocinética, porque a azitromicina tem um grau de ligação tecidual muito superior aos beta-lactâmicos, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Ok. Mas vamos lá, vamos supor que eu não queira fazer a cada 8 horas, eu queira fazer um esquema que é mais interessante para o meu paciente, vai ficar mais prático para ele. Eu posso partir para a bidose. Ao invés de eu fazer 6 ml a cada 12 horas, eu posso pegar aquela dose lá de 900 miligramas, ao invés de fracionar em 3, eu posso fracionar em 2. E aí eu vou ter 450 miligramas por dose. E isso aí vai me resultar em 9 ml a cada 12 horas. Então, é muito mais fácil, muito mais prático para o paciente. Hoje eu só prescrevo amoxicilina bidose, tá, gente? Porque ninguém merece, cada 8 horas, tá? Vamos fazer o que é mais fácil, inclusive você aumenta a adesão do paciente ao tratamento, né? Quando você facilita para ele, tá? Perfeito. A Renata comentou aqui, Ah, a Tiane comentou se poderia fazer uma dose de ataque e manutenção, se seria interessante, né? Talvez. E a Renata comentou aqui se teria algum exemplo de dose única profilática em caso de trauma. Eu não conheço. Você conheceria, Érica, algum caso de dose única de profilático? Não, né? não, a não ser que você vá fazer um procedimento e o paciente tenha algum problema de saúde sistêmico que necessite, tá? Mas hoje, cada vez mesmo, menos. Inclusive, assim, né? Muito se fala sobre o risco de endocardite, né? Mas, assim, as situações que levam ao risco de endocardite são tão raras, a não ser que você trabalhe num serviço de cardiologia pediátrica, e você vai ver, claro, né? Teus pacientes, todos vão ser cardiopatas lá com cardiopatia congênita, na grande maioria dos casos, né? Em criança. Aí eles vão precisar. Mas fora isso, assim, No caso do protocolo, né, de reimplante, inclusive lá no sim. guideline da IADT, eles sugerem a questão da contraindicação do reimplante em casos de problemas valvulares cardíacos, né? Ah, Então, doenças sim. de imunossupressão. Então, eles têm algumas questões que Uhum, é questionável, né? Então, obviamente, isso com um suporte médico do cardiologista, talvez para poder lançar mão. Talvez nessas situações, talvez você venha com essa possibilidade, né? Mas que aí eu sim. acho que nem vai, ela vai ser mais complexa do que uma dose única profilática. Também imagino que não Uhum, vai ser só isso, né? sim. É algo assim que precisa ser pesado, né? Eu acho que a gente não tem estudo sobre isso, viu, Rogério? É. Porque as Assim, cardiopatias, né? né? Elas não são todas as cardiopatias que vão exigir essa prescrição. Sim. Aí você precisava ter estudos realizados com traumatismos dentários em pacientes cardiopatas. Olha, é até interessante a gente fazer uma busca na literatura. Eu nunca fiz essa busca, não. Mas Mas é que assim, né, eles estão traçando um paralelo com o risco, né, de uma possível infecção na região, né, do dente reimplantado, está agravando um caso de endocardite, né? Sim, É uma sim. possibilidade. É, não é nula, né? Não é uma possibilidade nula, né? É, De existe. fato. Existe? Sim, existe, exatamente. Inclusive, se eu não me engano, a diretriz da American Heart Association, ela prevê, no caso de reimplante dentário, em paciente que tem cardiopatia, que leva a risco para fazer. Eu me lembro de ter lido isso, sim. É ótimo. Então Tem, vamos botar tem, isso para jogo. tem. Está escrito na diretriz da American Heart, tá? Maravilha. Vamos divulgar isso então. Bom, gente, algo que é importante a gente saber se a quantidade que a gente está prescrevendo do antibiótico ela é suficiente para fazer a cobertura para o número de dias
que você pretende tratar o paciente, né? Então, se você, né, está fazendo abdose, então você vai aqui, ó, prescrever 9 ml a cada 12 horas. Então, são 18 ml por dia. Então, se você vai prescrever ali por uma semana, tá? Você vai gastar, ao final, 126 ml. Então, você tem que olhar lá na sua forma de apresentação. O frasco reconstituído vai ter 150, ou seja, um frasco é suficiente para finalizar o tratamento. Eu sempre faço essa checagem, né? Porque se você prescreve um número menor de frascos, o paciente vai ter que voltar até você para você fazer nova receita, né? Então, é bom checar aí a quantidade, tá? Aí, lembrando também que a dose teto aqui para a criança de amoxicilina vai ser 500 miligramas por dose, né? No caso de você fracionar por 3, né? Ou seja, você vai poder dar 1,5 gramas por dia para a criança, fracionado em 2 ou fracionado em 3. Basicamente é isso, tá? É o máximo que você pode dar, viu? Então, aqui você vai fazer essa continha até aproximadamente uns 30 quilos, tá? Acho que é isso, né? Que eu tinha para falar. Eu deixo aqui o meu e-mail à disposição, né? Caso vocês desejem me contactar para tirar dúvidas, para trocar ideias sobre casos, né? Eu estou à disposição. Agradeço muito pela paciência em terem me ouvido. Espero ter atendido as expectativas, né? A gente tem pouco tempo para falar de tantos assuntos, né? Mas eu espero que vocês tenham, né, aproveitado. E fico aqui, então, para responder as perguntas. Muito obrigada. Érica, você, como sempre, né? Maravilhosa, e a gente fica sempre muito. Eu me empolgo, fico doido para fazer perguntas, mas eu me seguro aqui, sabe? Eu gosto de trocar essas ideias contigo. Mas, enfim, vou me policiar. A gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou deixar aqui agora ainda vários elogios aqui, pessoal Hum, dando, mas ainda tem aqui uma pergunta que talvez a Renata considerou aqui. E a criança com 35 quilos? Tem uhum. um número fixo? Então aí já está relacionado, acho que à questão do antibiótico, né? Sim, com 35 quilos, deixa eu fazer as contas aqui. Se você fizer 50 vezes 35, vamos ver quantos miligramas vai dar. Aqui, 50 vezes 35, você vai ter 1.750. Você só pode chegar até 1,5 gramas. Então, se você pegasse uma criança com 35 quilos e for multiplicar, né, pela dose ponderal, que é 50 miligramas por quilo por dia, você vai chegar a 1.750. O seu máximo aqui seria 1.500, tá? Então, você vai ter que ficar ali, você vai fazer a regrinha de 3 e você vai ficar, então, no máximo aí com 500 miligramas a cada 8 horas, ou então você vai fazer 750 miligramas a cada 12 horas, tá? Aí a regrinha de 3 vai depender da formulação farmacêutica que você escolher. Essa regra para criança de 1.500 gramas, miligramas, isso vale para crianças pequenas também? Sim, na verdade, assim, uma criança, para ela atingir essa dose de adulto, já vai ser uma criança bem maior, né? Vai ser uma criança Sim. aí Para que esteja numa faixa acima de 30 quilos, na verdade, né? acima de 30 quilos, exatamente, Entendi. né? Então, assim, o nosso cuidado muito grande é com o catatauzinho. Sim, Agora, lembra também, a gente poderia chegar até 90 miligramas por quilo sim, por dia, só que tem que olhar a dose teto, perfeito. Chegando entende? nos mil Então, aí o e... que vai mandar vai ser o peso da criança, entende? É a dose teto que vai. A gente sempre olha a dose teto, tá? Às vezes, a dose teto é igual à dose de adulto, como nesse caso.
E Perfeito, às vezes a dose teto não, ela tá lá no ibuprofeno, não é igual a dose de adulto, é uma dose bem menor. perfeito. Então, quase, a Renata está falando, quase como um adulto, 500, É. 500 a cada 8 horas, Isso, né? quase como um adulto, Renata. Só que aí o interessante é você passar para a forma líquida, tá? Porque a criança tem dificuldade, obviamente, para deglutir comprimido, né? E Perfeito. cápsula, a gente não indica, né? E sem falar que a forma líquida ela é mais rapidamente absorvida, viu? Ah, maravilha. Boa dica. Muito bem. Então, muitos elogios aqui. Mais alguma questão, alguma pergunta? Estamos aqui caminhando aqui para o nosso encerramento, então. Danilo, excelente aula. Professora Érica, Alessandra, muito bom, obrigada. Renata, aula excelente, muito obrigado. Raíssa, excelente aula. Muito bem. Cristiane, como sempre, a aula da Érica é maravilhosa. Ah, Cris, querida! Concordo A contigo, Cris, Cristiane, concordo demais. obrigada, Cris. Agora que eu estou vendo que você está aqui, viu? Muito obrigada aí, viu? Eu aprendo muito com elas também, viu? Com Inclusive, a certeza, com Cris me certeza. passou, né, as diretrizes da IADT. Eu falei, "Ih, Cris, me ajuda aqui que eu preciso ver o que está sendo recomendado." A Bárbara Ai, também colocou excelente aula. O Danilo está perguntando se tem Instagram. ah. Danilo, eu tenho meu Instagram que eu ainda pretendo dar informações de farmacologia nele, né? Que eu preciso dos meus alunos para me ajudarem, porque ele tem muita coisa pessoal, pessoal assim, né? Da minha carreira profissional lá. Sim. Mas é o Farmacologia para Dentistas, tá? Eu dou aula de farmacologia em muitos cursos, né, gente? Então, assim, dou em curso de implantodontia, em curso de DTM, todas as especialidades, já passei por todas. A odontologia tem muita dor, né? Tem muita necessidade, aliás, Sim, tem necessidade de fármaco, né? mas é isso, a gente nasceu casado com a dor, né? E agora tem um novo assunto, Rogério, que eu estou estudando e estou apaixonada. A gente precisa conversar sobre isso, que é a Ah, hipnose. A olha, hipnose é neurofisiologia. Ela não é brincadeira, não é mística, não é nada. É neurofisiologia. E eu tenho trabalhado com um grupo da psicologia, né, da Universidade de Brasília, um grupo de psicólogos que trabalha com pacientes com dores crônicas. Então, e agora a gente tem a Casey, né, que é minha aluna de doutorado, a Casey vai desenvolver um estudo de hipnose com crianças para redução de ansiedade na clínica. que Na bacana. verdade, a gente, como odontopediatra, já faz isso, que a gente não dá o nome de hipnose, né? Mas os odontopediatras são ótimos para. Muito bem. A gente tem já um potencial maior, né? Já tá no Sim, mundo. sim, exatamente. Muito bem. A Daniela também está agradecendo. Excelente aula, lembrou minhas aulas Ah, com a professora obrigada, Érica na Dani. UNB. Olha só, Muito, nostalgia. muito obrigada. A Renata já entrou no seu Instagram e já está te seguindo, Érica. Ah, muito obrigada, gente. Que bacana, legal. Maravilha. Muito. Então, considerações últimas, né? Considerações finais, Érica. Olha, eu acho que a gente precisa, né, entender que o uso de medicamentos, ele não deve ser radical, sabe? Eu tenho uma frase que é um chavão, mas que eu aprendi ela desde cedo, que fala na medicina e no amor, nem nunca nem sempre. Então, eu acho que isso mostra que o caminho do equilíbrio é o melhor, né? E se alguém disser para vocês que tem uma receita para tudo, desconfie, porque a gente tem que atender o nosso paciente de forma individual, customizada mesmo, né? Senão seria muito fácil, a gente escreveria um livro cheio de receitas aí, falar, olha, copia e cola aqui que dá certo, né? Então é isso, é a mensagem final que eu deixo para vocês, para a gente sempre pensar no caminho do equilíbrio. Perfeito. Agradeço muito mais uma vez, né? Então, eu falei para ela que estava faltando ela aqui no nosso, né? E esperamos retornar. Isso foi Muito só obrigada. uma primeira, né? Um primeiro contato, mas esperamos que retorne. Quem sabe trazendo aí temas novos também, né? Sim. Seria Uhum. ótimo. Eu adoro fazer
essa inter-relação com as outras áreas, né, afins, Sim, que a gente utiliza dentro da traumatologia. E muitas vezes a gente acha que não, né? Então, tem muitos assuntos que são interligados, que a gente pode explorar e pode ser muito útil no dia a dia, né? sem dúvida. Muito bacana. Eu estava convidando, inclusive convido você também, Érica, amanhã nós teremos aí um nosso série de entrevistas. Uhum, A gente fez aí, né, teve a oportunidade de fazer um chamamento aí para várias universidades tivemos aí, né, vários participantes. E amanhã a gente já teve a UNB, já tivemos o projeto de trauma da UNB, tivemos o projeto de trauma da UFMG, tivemos também o da... Ai, meu Deus, peraí. Tivemos da Universidade de Nova Friburgo, Fluminense de Nova Friburgo, a professora olha que legal. Lívia. E agora, nosso próximo projeto, né, na próxima entrevista, será com a professora Fernanda Campos, lá da Uhum. Universidade de Juiz de Fora. Então, Ah, amanhã, às 20 horas, né, teremos aí uma entrevista, um bate-papo com ela. Ela vai falar um pouquinho sobre o projeto de trauma da universidade, né, seus desafios, conquistas, enfim, vai ser uma conversa leve, bacana. E, né, eu acho que a oportunidade da gente estar reconhecendo as realidades desses projetos e aprendendo, né? E, quem sabe, também nos motivando a participar desses projetos. Enfim, muito bom. então, fica o convite. E no próximo mês a gente ainda está aqui definindo o nosso convidado, mas a princípio a gente vai ter uma professora de Goiânia, trazendo um tema bastante interessante, mas eu ainda vou confirmar e logo, logo vocês vão ter essa informação lá no nosso perfil. Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês, convidamos para os nossos próximos encontros e é, agradecemos aí pela paciência. Ficamos hoje até quase 10 horas, então o negócio rendeu, Érica. Ó, Isso é, não, que e bom. com participação maciça, então foi Bacana. bacana. Parabéns, né? Você, como Muito. sempre, continua mantendo aí o pessoal na vibração. Muito obrigada, Rogério. E parabéns aí ao seu projeto, viu, de levar Maravilha, aí, obrigado, né, obrigado. esse conhecimento para os clínicos, tá? Muito obrigada. Boa Um grande abraço a noite. todos, um bom final de noite. Fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Uma banho de lavar cabelo.